presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde. Mais uma vez com vocês pelo programa da Rádio 9 de Julho, pro nosso programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Prado. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela sua colaboração, sua dedicação sempre para com a nossa equipe. E como você pode participar? É muito simples. O nosso telefone, que já teve problema domingo passado, que é o 3932-1600, 3932-1600, nos garantiram essa semana que estava inteirinho no ar à sua disposição. Você pode entrar em contato com a gente também através do WhatsApp 11 São Paulo 98371-9681, 11 98371-9681. Ou então mandar o seu e-mail, família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Através das redes sociais, você pode buscar a gente também, facebook.com/família fonte de amor e vida, ou se preferir pela caixa postal 80-115 CEP 031-95-970, CEP 031-95-970. Mande seus pedidos de oração, mande suas sugestões, diga como o nosso programa está do lado de lá, porque do lado de cá nós continuamos caprichando. Se você perdeu algum programa passado, não se preocupe. Vá até o YouTube, lá você vai encontrar os nossos programas desde setembro de 2016, penduradinhos à vossa disposição. Escolha o tema, acesse e ouça com carinho nas suas horas de folga. Aí não precisa ter preocupação com o horário de domingo de 15 a 16. Qualquer hora do dia ou da noite estará à sua disposição. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, com as vossas licenças, nós queremos nos aproximar de vocês, adentrar nas vossas casas hoje, 3 horas da tarde, depois do macarrão da mama, depois do jogo dos Santos, hoje às 11 horas. Santistas estão todos sorridentes, 3-0 hoje, 3-0. E depois disso, então, vamos fazer o seguinte: agora vamos nos concentrar e rezar um pouco, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Não podemos esquecer daquela citação bíblica de Mateus 18:20, que diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Deus, Ele estará presente. E agora nós vamos convidar o nosso querido Padre Aldo para que faça a nossa invocação ao querido Divino Espírito Santo. Prezados ouvintes, boa tarde a todos. Vamos então, nesse primeiro momento, pedir a Deus, através do seu Espírito, palavras acertadas, nós aqui, para que essas palavras também cheguem ao seu coração como instrução, como melhoria até de vida entre a família, entre os membros da família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros ouvintes, dando sequência ao caminho que estamos percorrendo através da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, a alegria do amor, vamos tratar hoje do tema amor de pai e de mãe.
que pode ser encontrado lá nos parágrafos, né? O documento ele é numerado, tem pequenos blocos e tem números. Então, o número 172 ao 177 é a base da nossa fala hoje, a base só, claro que a expressão, o modo como será apresentado esse tema, tem lá suas variações, conforme as experiências também dos nossos colaboradores. Toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Porém, não se trata apenas do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como fundamento da família. É o que diz lá o número 172 da Amores Letícia. Então, conosco aqui hoje o casal, o Eric e a Cris, que nos ajudará nesta reflexão. Como ser, né? Como traduzir isto em prática, no dia a dia, como ser o casal ali na família, como os filhos, como expressar este amor, como ser pai, como ser mãe. Vamos começando aqui com o pai Eric. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, Rubens, boa tarde, caros ouvintes. Padre, quando fala desse amor do pai e da mãe juntos, né? Eu me recordo, e como fala o próprio documento também, de um outro documento, ele se refere à Constituição do Vaticano II, a Gaudium et Spes, que tem uma definição bem interessante e muito bonita sobre essa parte do amor de pai e de mãe, né? Lá está escrito assim, que ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Olha que interessante, é como se nós estivéssemos aqui na Terra para traduzir esse amor de Deus para os nossos filhos. Aliás, essa parte eu sempre falo muito nos meus trabalhos de catequese, já falamos aqui em outros programas, até o próprio pessoal comentou aqui outras vezes também. Quando a gente se torna pai ou mãe, no meu entender, assim, eu acho que é o que mais nos aproxima da experiência do amor de Deus para conosco, porque Deus é nosso pai, então Ele nos ama como um pai. Então esse lado paternal, maternal, nos aproxima disso, né? Lógico, com as nossas limitações humanas, sem dúvidas, mas assim, aqui é o que a gente pode ver mais próximo disso. Agora, se nós vamos ser tradutores do amor de Deus para nossos filhos, nós devemos fazer o máximo para refletir essa ternura, compaixão e a gratuidade desse amor. Isso seja entre nós, enquanto casal, seja para com nossos filhos. E esse manifestar do amor de Deus, né, que é a pergunta que o senhor fez, como fazer isso no dia a dia, tem que ser desde os pequenos gestos. Que pequenos gestos? Elogiar um filho ou uma filha por uma coisa boa que ele tenha feito. Ensiná-los a dividir o pouco que tem, porque as crianças têm o pouco, com o próximo. E até chegar ao ponto, né? A gente começa lá nas pequenas coisas, passa por essa parte de divisão, até chegar ao ponto de mostrar na prática, enquanto casal, que amar é principalmente fazer o outro feliz. Então acho que essas coisas do dia a dia, não lógico, é buscar, a gente imagina um amor imenso, um amor grande, mas a gente pode fazer pequenos gestos de amor e ir construindo isso a cada dia. Nós somos intérpretes deste amor, somos professores dos filhos, os primeiros, né? Aqueles que estão ali. A primeira ligação tem que ser como o pai e como a mãe, mas nós sabemos também, não pode ser negado, que existe aí aqueles que rejeitam esta paternidade e, consequentemente, os abrigos aí estão cheios de crianças órfãos, assim, entre aspas, né? Porque é uma orfandade não por morte, mas de pais vivos e que experimentam muitas vezes esse lado amargo também, uma experiência negativa. Então, Amores Letícia diz que é preciso um planejamento legítimo e até desejável, que as mulheres queiram estudar, trabalhar, queiram se capacitar, ter objetivos nas suas vidas, mas é preciso salvar, né, esse primeiro contato, esses primeiros meses do contato com a criança para amadurecer e fortalecer esta maternidade e esta paternidade, porque é até garantido por leis, né? Mas é claro que isto
A Cris pode entrar e comentar um pouquinho, que nós temos aí muitos agravantes e muitos pontos também a ser observado, porque é claro que existe um ideal e seria muito mais precioso para nós aqui nesse programa falar das coisas cheias de canduras e de afetos e de ideais, mas na verdade isto não é muito a realidade lá fora, mas como guardar, como proteger, como até instruir as mães, os futuros pais, futuras mães, a que preservem, né, que esta marca da primeira infância, ela é muito preciosa na vida da criança. Sim. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, Rubens, boa tarde você que está nos ouvindo. Então, o Papa Francisco, ele nos diz que as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. E que uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa, nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Agora, falando a respeito um pouquinho, né, da minha experiência de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo, muitas pessoas podem estar perguntando, né, enquanto escutam o programa, como conciliar na prática todas as atividades que acumulamos com a maternidade. Muitas vezes não é fácil mesmo, né? Eu trabalho também, assim como muitas mães que estão nos ouvindo, e eu prezo muito pelo meu trabalho, né? O fato de eu trabalhar não é apenas uma questão financeira, mas eu acredito que eu tenho um papel social importante e eu luto para fazer o melhor que eu posso na minha profissão. Então, primeiro que isso é uma coisa que eu quero sempre passar para os meus filhos, né? Que eu tenho 3 filhos pequenos e eu gostaria que eles também, quando crescessem, que eles tivessem também um objetivo, não só de ter um retorno financeiro, mas que eles façam, que eles exerçam alguma coisa que eles amem. Então, o fato de eu sair e falar isso para eles, eu acho que é muito importante. Mas aí tem a questão da distância, né? Enquanto eu estou trabalhando, eu não estou com eles. Então, eu prezo muito pelo tempo que eu estou com eles. O tempo que eu estou com os meus filhos tem que ter muita qualidade. Então, em casa nós temos o hábito, toda noite, de nós sentamos na mesa e nós jantamos todos juntos, desligamos a televisão, fazemos uma oração e ali a gente conversa, ali a gente se aproxima, é onde nós colocamos os assuntos, né, em dia. E também eu fico muito atenta, além dessa questão de estarmos juntos toda a noite na hora da janta, eu fico muito atenta aos sinais que os meus filhos me passam no tempo que nós estamos juntos. Ouvir o que eles dizem, né? Me atentar a se eles estão com alguma questão, algum problema, as alegrias e as tristezas que eles vivenciam durante o período que eles não estão conosco. A gente vai prestando atenção nisso e acreditar no que as crianças dizem, né? Quando a criança está dizendo alguma coisa, a gente precisa prestar muita atenção. Então, eu procuro, mesmo quando eu estou trabalhando, mas ter um contato com a professora dos meus filhos, por exemplo, né? Quando necessário, intervir se houver alguma necessidade, alguma questão que eu estou vendo que algum deles está com algum problema. Como teve até uma situação que a minha filha do meio, a de 6 anos, passou na escola, que ela ficou extremamente constrangida. E eu fiz uma intervenção com a professora foi super parceira, fez um trabalho com toda a turma para evitar que aquilo acontecesse novamente. E assim, a minha filha ficou mais segura, ela ficou encorajada a falar sempre que tivesse algum problema, que tivesse acontecendo alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante para eles se sentirem seguros. Então, a mamãe não está aqui comigo agora, mas ela está presente, ela está preocupada comigo, né?
Então, mesmo trabalhando, é possível nós estarmos em contato com as pessoas que cuidam dos nossos filhos no momento que nós não estamos. E assim nós mostramos que nós nos importamos com eles, né? Outra coisa que eu acho que é fundamental é que nós estarmos bastante presentes e nós não permitirmos que a única saída que eles tenham é através das mídias sociais, né? Atualmente a gente sabe que Facebook, WhatsApp e outras coisas roubam o tempo dos nossos filhos também, e a gente não pode deixar que isso nos afaste deles, né? Nós temos que nos tornar interessantes para os nossos filhos mais do que essas mídias sociais. Claro que em alguns momentos é difícil, é uma competição. Ainda mais quando eles chegam na adolescência, os meus ainda são pequenos, mas a gente precisa ganhar os nossos filhos de volta, né? As mídias estão lá, eles vão ter contato com isso sim, mas não pode ser ali que eles vão buscar ajuda, que eles vão falar sobre o que eles estão passando, né? Para isso, não adianta só a gente querer ouvir os filhos. Eu acho que a gente falar também sobre o que está acontecendo com a gente. Claro, na linguagem deles, sem ultrapassar os limites da compreensão deles nas idades, né, dependendo de cada idade. Mas eu, por exemplo, algumas vezes a gente fala do nosso dia a dia, o que está acontecendo, se eu estou mais feliz, se eu estou mais triste. Nós nos aproximamos deles assim, né? Eles sabem que assim, eu sou mãe, eu sou humana, eu também erro, eu acerto. Então eles não precisam ser perfeitos, nós também não somos. E assim nós vamos nos aproximando. Eu tenho uma sorte muito grande que durante a manhã, o período da manhã, meus filhos estudam à tarde, e eu conto com a ajuda dos meus pais no cuidado com eles, né? Isso é algo que também não tenho nem palavras, é fora assim do que eu poderia, qualquer outra pessoa não faria o papel que eles fazem na vida dos meus filhos, né? E o cuidado, o carinho, a atenção que eles passam. E o mais importante, que é estarmos em oração pelos filhos, todo momento, né? Que a vida deles esteja nas mãos de Jesus, que Ele conduza, e que também pedir para nós que nós saibamos como orientá-los, né? Que certamente Deus escuta o nosso pedido. Ok, então aqui já está a nossa homenagem às avós, né? Porque é semana dia 26, dia dos pais de Jesus, Santana, São Joaquim. Então nesse cuidado que a Cris disse, desta colaboração, acho que deve ser até um tema do um futuro programa, né? O papel das avós na criação dos filhos, né? Limites, a questão da autoridade, que acaba de alguma forma, se não tomar cuidado, se misturando, né? Eu acho que é importante este ponto. Mas acho que também merecia aqui abrir um pouquinho mais sobre a linguagem, a questão da linguagem, né? Quando você disse respeitar a criança, perceber em que tempo, até a idade, qual a linguagem que ela tem alcance, o que as mídias não fazem e que os meios de comunicação não fazem. Aquilo que as crianças têm acesso hoje é uma idade, não respeita se a criança tem 3, 4, 5, 10 ou 20 anos, é uma linguagem só. Então, como ter esse controle? E aqui os pais também, né? Claro, as pessoas quando têm acesso a uma instrução é diferente, vai percebendo o comportamento da criança. Mas tem pais também, mesmo palavreado dentro de casa, né? Não respeita a idade da criança, em que estágio que ela está, até o seu nível de compreensão. Mas o Rubens quer dar, antes do nosso intervalo, uma intervenção, a palavrinha? Padre, não é bem intervenção, é perguntar para a Cris, porque a Cris é uma pessoa que eu só não vi nascer, mas demorou pouco, tá entendendo? Eu sei, inclusive, que ela tem informação, ela é psicóloga, anda dentro da história. Cris, eu gostaria de fazer o seguinte: o fato da mãe estar afastada da criança e a criança afastada da mãe em razão de um trabalho, a criança sabendo que você trabalhar e você está sabendo que você trabalhar até para a melhoria da própria criança, não faz com que essa criança, quando a mãe volta para casa, tem ansiedade de ver a mãe, e a mãe tem ansiedade de ver a criança, e esse encontro
ele é muito benéfico também, porque se você fica em casa o dia todo, você fica, olha, não faz isso, não faz aquilo, não mexa naquilo, fica até meio uma chateação. Agora, quando você fica fora e você volta, você vem como a mãe nova. E ela está com um assunto novo para te contar. Esse contato, se você não vê como produtor também sabendo explorar? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que ter esse pedaço do dia que nós ficamos distante a nosso favor, né? Então, é muito gostoso esse reencontro, quando eu vou buscá-los na escola e eles têm, de fato, uma porção de coisas para contar, né? Quando eles vêm, a última vez que eu fiquei um pouquinho longe do João, ele veio, ai mamãe, eu tô com uma saudade, e deu um abraço tão forte, e eles têm esse hábito, são carinhosos, então é isso, usar também esse período que nós não estamos tão próximos a favor do relacionamento, né, de pais e filhos. Muito bem, eu sei que são também teorias, a gente pode defender o lado como diz o Papa, as mães que têm o dever e devem buscar sua promoção, o seu lugar no mundo, mas também tem outras teorias, certamente outros ouvintes que estão nos ouvindo, que vão defender o contrário, dizer, não, a mãe em casa, ela é provedora, ela é educadora. Sim. Tem muitas teorias aí que nós temos também que ficar atento, mas boa lembrança do Rubens esta de aproveitar este reencontro, esta novidade, mas também para a nossa meditação de um tema tão profundo, nós queremos ouvir algo nos nossos ouvidos para adentrar ao nosso coração. Então, nós somos cooperadores do amor de Deus, tradutores do amor de Deus, como falamos agora há pouco. Um amor imenso, incondicional e sem limites. Para essa nossa reflexão, vamos ouvir a música Filho Muito Amado, da banda Vida Reluz, que vai nos mostrar como esse amor de Deus deve ser transmitido aos nossos filhos e filhas. Vagando em meio à multidão, com o olhar perdido, buscando a direção, eu te vi. Tão fraco e ferido, sentindo-se sozinho, qual ovelha sem pastor. Ouve-me, deixa-me dizer o quanto és precioso para mim, mesmo que todos tenham te esquecido, eu jamais te esqueceria, porque tu és o meu filho muito amado. Resgato e te amparo, velo por ti, pois o teu nome está gravado em minhas mãos. Tu és o meu filho muito amado, sou eu quem te resgato e te amparo, cuido de ti, pois te conheço, moras no meu coração. Te levantarei, te fortalecerei, te reconduzirei a vida nova. Sou Senhor Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa
Família, fonte de amor e vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h23 em São Paulo, na capital que mais cresce na América do Sul. Você está na Rádio 9 de Julho e o nosso programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, e que continua sendo coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo. Continua na nossa técnica hoje, Marcelo Prado, mais uma vez. Muito obrigado. Você pode ligar pra gente, 11 São Paulo, 39321600, onde a Aide estará atendendo e anotando o seu recadinho. Pode ligar através do WhatsApp também, 11 983719681. Pode escrever, e-mail família fonte de amor e vida, radio9dejulio.com.br. Se você quer alugar uma loja comercial ou um apartamento, é só ligar para 2796-5776 WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei Tenor Ruiz. Falando com o Vanderlei, o seu problema será resolvido. Restaurante Cachoeira, de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Fica ali na rua João Cachoeira 263, no Itaim Bibi. Telefone para reserva 3079-7578. Fale com o senhor Américo. Se você for viajar, inclusive eu vou avisar agora o Eric e a nossa Cristiane, né? Na próxima viagem, pode ser pro norte, não tem problema. Fale com a Lília, viu, Eric? 119831697662 e acerte a sua viagem com ela. Essa moça é muito dedicada, não vai te deixar na mão, nem antes, durante o projeto da sua viagem, nem durante a viagem e nem após a viagem. Lilian, 119831697662, São Paulo, e você terá a sua viagem bem agendada. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo a zona leste da capital. Nas suas compras diárias ou mesmo mensal, procure Supermercados da Avó. Os produtos dos Davó são imbatíveis e o preço muito bom. Se você quiser saber qual a loja mais perto de você, é só entrar em www.davó.com.br e localizar a loja mais próxima de onde você mora. Padre Aldo. Queridos ouvintes, então nós estamos aqui nesta fala, nesta catequese sobre o amor de pai e de mãe. É o nosso tema, tendo lá como base Amoris Laetitia, documento do Papa Francisco. Santo Agostinho tem uma frase sobre o amor: ama e faz o que queres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre este amor de pai e de mãe. Que diferença é esta? Como a gente pode, cada um tem o seu papel dentro da criação dos filhos. O amor de pai e de mãe tem a sua diferença, claro, tem o seu modo de expressão. Vamos começar então aqui com a Cris, falando desse amor. Que expressão é esta? Como este amor é derramado, formado no coração dos filhos? Então, o documento fala que a mãe que ampara o filho com a sua ternura e compaixão ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe, e isso permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e a empatia. Nós já citamos aqui há algum tempo a pesquisa do padre belga Antoni Vergotti, que estudava as relações entre psicanálise, a psicologia e a religião, onde ele reforça essa afirmação dizendo que a mãe é quem tem maior disponibilidade afetiva, é o colo e o aconchego do lar, sendo incondicional o seu amor pelos filhos. E São Tomás de Aquino explicou que, de fato, as mães que são as que mais amam procuram mais amar do que serem amadas. Por outro lado, né, complementando, a figura do pai, ela já é aquele que ajuda a criança a perceber os limites da realidade. A figura do pai é caracterizada mais pela orientação, por aquele convite a esforçar-se, lutar, né, estimula a iniciativa, o altruísmo, sentido de limite, de responsabilidade, né? A parte do carinho gostoso fica com a mamãe, a parte do chamar na autoridade que fica com o pai, né? Só que obviamente que para uma adequada relação educativa, o pai deve evitar o autoritarismo. O pai tem que saber ser
autoridade sem ser autoritário, né? O pai tem que saber dar o senso da responsabilidade sem se impor. Não que ele não tenha que se impor assim com relação ao filho, orientar, mas impor assim, faça porque eu quero que você faça, pura e simplesmente, né? O pai tem que evitar esse espírito de domínio. Ele tem que usar aquela ternura e a mansidão junto com esse lado racional, ser firme, né? Um problema dos nossos dias também, o próprio Papa fala nas suas catequeses, é a ausência dessa figura paterna, o afastamento do pai. Muitas vezes os pais, né, principalmente o pai, a figura do pai, está tão concentrado em si mesmo, né, nos seus afazeres, no seu futebol, nos seus amigos, na sua cerveja, no seu próprio trabalho, né, que esquece da família, que esquece de cuidar do seu lar, de ajudar, de estar ali presente, de ser essa figura que demonstra um pouco da autoridade. Ele deixa de brincar com os filhos, deixa de demonstrar o quanto os ama. Isso é muito importante. Eu acho que todo pai deve demonstrar para o filho o quanto ama. Né? O homem tem a mania de ser mais durão, de demonstrar menos sentimentos, de ser menos emotivo, mas não pode deixar de mostrar para o filho o quanto ama. Mostrar para o filho quanto ama não é dar para ele um jogo novo, um brinquedo novo, mas sim dar um carinho, dar um afeto também, um abraço, pegar no colo, brincar, ver o filho, ver a filha crescer. A gente não pode perder essa oportunidade, isso não volta mais. Agora, o problema é esse afastamento. Como que você faz isso se você não está presente? Então, um pouco daquilo que a Cris falou. O momento que se está junto, às vezes a quantidade do tempo não é grande, mas você tem que fazer com que a qualidade seja grande. E como fazer com que a qualidade seja grande? É sentar ali, ouvir muitas vezes um filho, é sentar ali, brincar muitas vezes com o filho, é sentar e você não vai ser o amigo do seu filho, não é isso. O amigo do seu filho, ele tá lá na escolinha, ele tá, né, para os mais velhos, tá com as amizades, você tem que ser o pai. Mas o pai tem que estar ali nesse dia a dia, olhar, jogar uma bola com o filho, muitas vezes sentar lá, minhas filhas às vezes fazem eu brincar de casinha lá, ser o vô das bonecas lá, você tem que ser o vô das bonecas, tem que fazer isso sim, tem que estar presente, né? Eu também, pelo meu trabalho, muitas vezes eu viajo, então acabo às vezes passando um dia fora, 2 dias, 3 dias fora, mas eu não perco esse contato com os meus filhos, eu não perco, por quê? A tecnologia, lógico, as redes sociais têm uma série de coisas, mas a tecnologia a gente pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. Então usemos para o bem, né? Existe o WhatsApp, chamada de vídeo, existe Skype, existe o telefone, né? Existe formas de você falar, estar com seu filho. Eu lembro que num outro programa que nós participamos aqui, quando falávamos da igreja doméstica, sobre essa figura paterna também, um dos nossos ouvintes questionou: olha, mas eu moro longe, né? Eu não moro com meus filhos, né? Nós somos separados, a minha esposa mora com meus filhos em outro lugar, como eu posso fazer para estar presente? Então você tem que dar um jeito de estar presente usando isso. Lógico, você não vai estar ali fisicamente, mas você pode conversar, uma chamada ali de vídeo pode fazer. Não substitui o contato? Não substitui o contato presencial, ali o tocar, o sentir, o abraçar, mas substitui pelo menos aquele olho no olho, substitui aquela visão que você tem ali do seu filho, que seu filho tem de você, que você fica ali perto dele de uma forma, né, de uma forma virtual, mas ao mesmo tempo não deixando que a coisa simplesmente ocorra assim ao Deus dará. E nós também precisamos estar atentos para o desempenho de nossos papéis como pai e mãe. Definir a função de cada um é um requisito para uma vida familiar harmônica, mas é imprescindível que cada um, pai e mãe, se doem aos filhos. É claro que às vezes, né, não é só o Eric que dá bronca nos nossos filhos, eu também, às vezes preciso dar bronca, né? Não é só ele que põe limites, assim como o colo, o afeto não fica só comigo, ele também é afetivo, afetuoso, né? Mas normalmente acaba ficando mais dividido esse papel e isso é mais tranquilo da gente lidar em casa. Filho é um investimento que dá o retorno proporcional ao empenho e o esforço desenvolvido pelos pais. E uma coisa é certa, vocês que nos ouvem podem ter certeza disso. Se a gente não priorizar esse tempo que a gente tem, se o tempo que eu tô ali na minha casa
não priorizar esse momento de estar com a minha família, de sentar a uma mesa, ouvir a minha esposa, ouvir os meus filhos e tentar dialogar com eles, lógico, de acordo com a idade de cada um deles, né? Eu não vou querer falar de física quântica com meu filho de 3 anos, de política com a minha filha de 8, mas conversando de uma forma lúdica, priorizando eles, priorizando tempo e atenção para eles. Se a gente não fizer isso, a gente vai pagar um preço muito alto. Nós vamos ter filhos insatisfeitos e pais frustrados. A missão de ser pai não é fácil, né? E uma infância feliz é o maior presente que os pais podem dar aos filhos. E vê-los felizes é a maior satisfação que um pai pode ter, uma mãe pode ter. Eric, pegando aí o seu gancho pra gente entender um pouquinho, né? Que é ver um filho feliz, né? Hoje é importante que a gente diga isso, porque hoje é uma grande confusão, até mesmo do sentido de felicidade, né? Felicidade é presentes, é dar o que o filho pede, é satisfazer as vontades, é ter o meu filho alegre, feliz, contente, sorridente, é dar coisa, né? Hoje os eletrônicos o último lançamento, isto é felicidade. Quer dizer, esses limites, né? Como equilibrar esses limites, não é dar tudo, mas também não dar nada. Como conscientizar dos limites também financeiros, né? Mães, que nós já tocamos aqui neste assunto sobre a economia, o como priorizar as coisas, o como conscientizar uma criança de que a felicidade não está naquilo e aquilo que se pode fazer, né? Porque senão, porque eu estou ausente e quero compensar a minha ausência dando, permitindo, fazendo aquilo que as crianças querem, e por isso eu quero paz, harmonia, e eu vou cedendo também. A gente não pode ceder, né, padre, assim, abertamente. Isso que o senhor falou é importantíssimo. Conheço alguns casos assim, realmente, olha, eu não tô, então eu vou mandar um presentinho, eu vou dar um dinheirinho, eu vou deixar fazer, a hora que tá em casa eu deixo fazer tudo. Não é isso. Eu vejo assim, os nossos filhos são pequenos ainda, né? 8, 6 e 3 anos. Mas o que a gente vê que eles estão felizes? Eles estão muito mais felizes quando a gente está ali no momento. Isso é nítido, assim. Eu acho que esse sinal é nítido que a gente consegue ver. Eles estão muito mais felizes quando a gente está ali do lado e sentado, falando, não bobeira, mas falando coisa assim, contando historinha, contando piadinha, brincando, falando, do que quando a gente dá um presente. Não que eles não gostem dos presentes, eles gostam do presente, lógico, quem não gosta de ganhar um presente, mas eles se sentem, é aquilo que a Cris falou, acolhidos, se sentem amparados, né? Eles se sentem ali, olha, meu pai tá aqui, a minha mãe tá aqui, isso é um bom, eles sentem que isso é um bom presente. O pai presente, a mãe presente é o maior presente. Eu acho que eles conseguiram sentir isso. Aí o senhor fez uma pergunta, né, que como conscientizar isso? Não tem um manual, mas o que a gente fala para os nossos filhos era assim, olha, vamos esperar uma data, vai ganhar um presente, é no aniversário, é no Natal, é eventualmente no Dia das Crianças. A gente não, uma coisa que a gente não faz, por exemplo, tirou uma nota boa na escola, ganhar um presente. Não, isso não, a gente não faz. Porque senão você está comprando a criança, e não é esse o objetivo de comprar a criança. E também às vezes a gente, eu falei, eu viajo, às vezes eu trago um presente, assim, uma lembrancinha, não é uma coisa, uma camisetinha de um lugar, uma bandeirinha de um lugar de onde foi, uma coisa assim. E eles vão se sentir não é o valor do presente, nem o tipo de presente, é o estar presente, né? Acho que esse é o principal ponto. Conscientizá-los, a gente conversa isso, os nossos filhos, apesar de pequenininhos, a gente, exceto o João, né? Mas semanalmente a gente dá um dinheirinho pra eles e fala, vocês vão guardando, se vocês quiserem comprar alguma coisa, vocês tentam guardar com o dinheirinho de vocês, né? É um valor pequeno, realmente, para eles perceberem o quê? Que é difícil você comprar. Eu quero comprar uma boneca nova. Uma boneca nova custa X reais, então você leva quantas semanas para você comprar uma boneca nova? No outro dia, até aconteceu, né? A gente foi comprar um presente para um aniversário que a gente ia, e as duas se encantaram com uma boneca que tinha lá. As duas, né? Eram uma casal de bonequinhos gêmeos, assim, né? Elas se encantaram. Não, porque eu quero comprar, pode pegar o meu dinheiro. Eu falei assim, vocês têm noção que vai pegar o dinheiro de vocês inteiro? Tenho. Vocês têm noção que esse dinheiro vocês estão juntando há 1 ano? Não. Aí elas entenderam que, olha, não era, né, o valor, demora para juntar, é difícil ganhar, né? Hoje acho que não tá fácil para ninguém, então é difícil ganhar.
Então você vai incutindo de uma forma lúdica com que eles entendam, né? Não adianta também querer dar aula de economia para os filhos, mas você vai incutindo neles no dia a dia, com as pequenas coisas. E na hora da boa nota, um elogio basta. Sim, um elogio basta. Eles ficam muito mais felizes, padre. Ficam, ó, a nossa filha, quando ela tira notas boas na escola, você fala, nossa, você foi bem. Ela fica com um sorriso de orelha a orelha, né? Sim. Ô Eric, alguma coisa também que às vezes eu estava ouvindo você falar atentamente, inclusive a Cris, o que sempre vingou na minha casa foi uma palavra chamada verdade. Embora dura, na hora que você fale alguma coisa, nunca minta para o vosso filho, que o dia que ele descobrir que você está mentindo para ele fala, se ele está mentindo para o filho, que sou eu, ou para a filha, que sou eu, imagine como esse rapaz ou com essa pessoa vai mentir lá fora. Por exemplo, alguma coisa que a gente fazia quando criança, minha esposa, a Aida, é testemunha disso, a gente pegava, todo o começo de ano, ia fazer balanço da empresa. A gente pegava os olerites, colocava numa mesa, Lília, você é mais velha, pega um lápis e um papel, vamos anotar. Supermercado tanto, gás tanto, plano de saúde tanto, e põe tudo, vamos somar o que deu. E agora, quanto que o papai recebeu? Pega o olerite e olha, pai, como é que o senhor faz? Para que elas fiquem sabendo que realmente você não está falando eu não posso comprar, é porque eu não posso comprar, a entrada do dinheiro é aqui. E nunca, graças a Deus, a pergunta era sempre, pai, será que a gente pode fazer tal isso? Como que é na tua casa? Lá em casa é mais ou menos assim também. Elas falam assim, olha, isso eu não posso falar nada dos nossos filhos, né? Eles não são pidões, eles não são mesmo. Eles falam assim, às vezes ele vê alguma coisa, pai, um dia dá pra gente comprar isso? Ou então, isso é muito caro? É a primeira pergunta que elas fazem. Aí eu calculo em cima desse dinheirinho deles, eu falo, filhos, olha, vai levar tantas semanas pra juntar um dinheiro assim. Coitado. Não é lógico, quando a gente pode comprar, mas é só para eles terem a noção, Rubens, do tempo que leva. Sim, que é difícil, né? É lógico, se tá na nossa posse, se a gente consegue, né, a gente pode muitas vezes fazer com eles. Não é nem só a questão de nós podermos comprar uma coisa, né? Porque às vezes a gente pode, né? Não tem, mas às vezes a questão é uma outra coisa. Você precisa disso? Pra que você quer isso? É o educativo, é o educado. Exatamente, né? Não tem necessidade. Pode não poder no futuro, né? Pode não poder no futuro. E também, assim, elas têm um monte de bonecas. Pra que ela vai querer mais uma boneca agora, nesse momento? Então, às vezes a gente pode dar, mas eu acho que é a questão de fazer eles questionarem o valor também e o sentido das coisas, né? Que não é no ter aquela coisa naquele momento. Uma outra coisa também que eu acho bem importante a gente fazer com as crianças é fazer elas olharem para o que elas têm e verem o que elas têm a mais e vamos fazer uma seleção, vamos tirar e vamos dar para quem não tem. Isso eu acho extremamente importante também. Sempre dizendo, né? Olha, você tem tantas coisas, vamos ver, olha aqui na internet, vamos ver, olha um lugar lá onde está todo mundo passando fome, a criança não tem nem o que comer, quanto mais um brinquedo. Então a gente vai tentando fazê-los olhar para este lado também, né? Que não é só a questão de eu poder dar uma coisa ou não poder dar uma coisa, mas primeiro a necessidade, né? E segundo, porque senão daqui a pouco vão virar acumuladores, né? Mirins. Então acho que o sentido disso também que a gente precisa estar sempre questionando com eles. Ok, então os pais são os orientadores, são os educadores, são anjos também. Então nós queremos agora também ouvir uma música nesse sentido. Nós, pais e mães, temos que ser exemplo para nossos filhos, né? Para que eles possam crescer seguros, sentindo-se amados e aprendendo a amar. O amor de pai e mãe tem isso. Nós devemos ser como os anjos da guarda deles, né? Então vamos ouvir agora a música Sou Teu Anjo, da banda Anjos de Resgate, para refletirmos sobre esse nosso papel de pai e mãe. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim.
permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui, bem pertinho. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Ponte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos. 15h46. A rádio é a 9 de Julho de São Paulo. E o programa é o seu programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, sempre transmitido com o nosso carinho, com o nosso desejo que você esteja recebendo o recado que a gente está tentando passar através de uma catequese coordenada pelo nosso amigo Padre Aldo. Na nossa mesa, na nossa técnica Marcelo Prado, mais uma vez obrigado. No telefone, Dona Aida, ligue para Dona Aida 39321600 e mande um recadinho pra gente, nós estamos aqui à vossa espera. Se você pretende alugar um imóvel ou um apartamento, falem com Vanderlei Tenor Ruiz, telefone 27965776. Restaurante Cachoeira de segunda a sexta-feira e aberto também domingos e feriados. Precinhos camaradas, bem menor do que a sua fome. Rua João Cachoeira 263 Itaim Bibi, telefone 30797578 e fale com o Américo. Se você vai viajar, procure a Lilian através do telefone 11983169-762. 11983169-762. Essa moça é muito dedicada no trabalho que ela faz. Sempre que viajo, às vezes que posso, procuro Dona Lília também. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos na zona leste da capital. Se você pretende fazer as boas compras ao final do mês, procure os supermercados da Avó. Da Avó, um supermercado de confiança. Padre Paulinho e Rosana está gostando dos exemplos citados, manda um abraço para todo mundo. A Osmária da Vila Rio Branco pede orações para Osmar Coutinho, Áurea Maria dos Santos e tantos outros. E nessa relação que ela está, ela tem inclusão de vários padres, entre eles o padre Edmilson e também o padre José Roberto. Está mandado o seu recado. João Gomes Alves, Vila Gustavo, oração pela Elizabeth. Ele
tem deficiência visual e ela auditiva. Meus amigos, vocês podem ter essas deficiências, mas um coração generoso e grande desse tamanho é mais do que suficiente para o ser humano. A Andréia da Moca pede oração para a família, manda um abraço para o Padre Aldo e para Maria Auxiliadora lá no estado do Rio de Janeiro, e também para o Emílio em Alagoas, que ela diz que sempre ouve o nosso programa e que gosta muito da nossa programação. Padre Aldo. Caros ouvintes, então hoje falando de amor, pai e da mãe, como este amor é constituído, é consagrado, é formado, é organizado na interioridade do ser humano. Ser pai, mãe é uma vocação, uma graça especial dada por Deus, para a qual o homem e a mulher devem preparar-se percorrendo as etapas. Alguns programas aqui nós já tocamos nesses assuntos, daquela preparação recomendada pelo Papa, uma preparação remota, próxima e imediata. Preparação remota, aquela preparação da infância, adolescência, da juventude. As igrejas, as comunidades devem preparar os seus filhos nesta linha, em vista da família, em vista dos valores. A preparação próxima são aqueles cursos, aqueles encontros, e a preparação imediata, que é a celebração propriamente dita, todo o processo do matrimônio. Mas nós estamos hoje, nessa tarde, falando de uma outra preparação, que é aquela mais íntima, é a interna, é da primeira infância, daquela ligação já desde o ventre materno, né? No programa do Dia dos Pais, que nós gravamos ontem, que será exibido aqui dia 13 de agosto, um pai falava que já tinha suas comunicações, né, com o seu filho já no ventre da mãe. Por isso, logo que a criança nasceu, a criança já de alguma forma já foi consolada e ouvida. Claro, são muitas teorias a esse respeito, mas é desse aconchego, deste afeto, dessas ligações, é dessa formação preliminar, básica, que nós estamos falando. Como a educação, né? Vamos ouvir então aqui os nossos colaboradores, do Eric, da Cris, como o exemplo, esta ligação, essa transmissão do pai e da mãe, do que eles puderam experimentar e do que eles viveram, influenciaram, como eles receberam para serem os pais que eles são hoje. Então, Padre Aldo, a minha mãe, ela sempre falava uma coisa, e isso ficou gravado muito na minha cabeça, que ela dizia o seguinte, que a gente só ia entender o quanto ela e meu pai nos amavam, ela falava isso para mim e pro meu irmão, quando nós nos tornássemos pais. Ela sempre falava isso. Isso realmente, eu trouxe isso pra minha vida, sabe? Porque o dia que eu passei a ter os meus filhos, né? A hora que meus filhos nasceram, né? Nasceu a Maria Luísa, depois a Gabriela, depois o João. Eu comecei a entender isso realmente. Porque por mais que a gente ame nossos pais, é diferente o amor que a gente tem pelos nossos filhos. É muito diferente, né? Então, isso ficou muito gravado pra mim, né? E que ela falava, olha, você vai ver, um dia você vai entender, porque eu te falo isso, né? A gente, muitas vezes, a mãe fala, leva uma blusa, o pai fala, não vai em tal lugar. Enquanto a gente é filho, muitas vezes a gente não entende, mas quando a gente se torna pai, a gente se pega falando as mesmas frases, tomando as mesmas decisões e seguindo aquele legado que nos foi deixado, né? Então, dos meus pais, a bagagem que eu trago, assim, eles sempre tiveram muito carinho para conosco, para comigo e pro meu irmão. O meu pai, ele, apesar de, né, ele não é uma pessoa assim de muitas palavras, de muita... O meu pai, ele sempre foi mais sucinto, né? Mas ele transmitia muito pelo olhar. O meu pai, se você sabia se ele estava contente ou triste pelo olhar. Você sabia se ele estava aprovando ou reprovando uma atitude tua pelo olhar, né? Eu não consigo isso, né? Eu já falei algumas outras vezes, eu saí mais a minha mãe. A minha mãe já é mais de falar, de fazer, olha, vem pra cá, e de, olha, você não é assim, de, né? Às vezes até ela falava assim, até num tom às vezes até
exagerado no bom sentido, mas assim, superlativo da coisa para dar o exemplo. Eu faço isso também, a Cris fala, né? Que é uma coisa que a gente herdou deles. E eles sempre nos ensinaram assim, a olhar muito, que é uma coisa que eu passo para os meus filhos, né? Olhar muito com quem a gente anda, né? Porque não é fácil. A gente sabe que lá fora existem amizades e amizades. Então eles sempre me ensinaram muito isso. Isso foi uma coisa que me marcou demais. A olhar com quem a gente anda, tentar entender com quem a gente anda, para poder saber, né, onde a gente vai chegar. E uma coisa que era falado também: e somente quem sabe ser filho aprende a ser pai, né? Porque o filho, você tem aquele momento de ouvir, e quando você é pai, você também tem que saber ouvir. Você não pode querer ser o dono da verdade, né? O filho, ele pergunta, e o pai também deve perguntar. E a gente tem que estar sempre apto a aprender a cada dia, aprender o novo, aprender mais, né? A realidade da infância dos meus filhos é diferente da realidade da minha infância, né? E aí, por isso, a gente tem que estar disposto a aprender para poder chegar lá. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre os meus pais, né? E é uma responsabilidade enorme falar sobre os nossos pais, né? É muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque eles sempre, tanto meu pai quanto a minha mãe, sempre se dedicaram a mim, à minha irmã, aos meus filhos, ao meu marido também, de uma forma que não tinha como ser melhor, né? Os valores mais preciosos que eu tenho vieram deles. Valores de justiça, integridade, amizade, dedicação e etc. Então eu confio 100% quando os meus filhos estão com eles, e agradeço que isso é possível. Eu sei que lá eles só vão aprender coisas positivas, né? Tenho muito, então, a agradecer. Mas eu queria falar também sobre a mãe da minha mãe, a minha avó Laura, né? Aproveitando que o dia dos avós está próximo, minha avó sempre foi um exemplo de perseverança, de esperança, de fé. Eu nunca vi a minha avó esmorecer em momento nenhum, em seus 94, desde que eu conheço, né? Mas ela está com 94 anos e ela sempre teve muita coragem em lidar com as situações que a vida apresenta, mesmo as mais difíceis, né? Então queria agradecer, né, e dizer que ela tem um papel muito especial nas nossas vidas. Muito bem, caros ouvintes, nós queremos ainda ouvir umas mensagens aqui dos nossos ouvintes, e depois a gente faz a nossa oração e também pequenina conclusão deste assunto. Padre Aldo Raimunda, ouvinte, diz que é ouvinte número 1. Muito obrigado, Raimunda. É verdade, porque inclusive a senhora já ganhou 2 livros nossos. Eu tenho prova disso aqui. O programa está ótimo, um beijo para todos. Muito obrigado mais uma vez. Elizabeth, do bairro do Limão, está gostando do programa e parabeniza. Paulinho da Rosana da Moca. Paulinho, um beijo no seu coração e outro da Rosana, tá já? Um abração em casa. Muito obrigado pela audiência. Padre Aldo. Então, olhando, escutando e olhando aqui para o casal que está na nossa frente, de fato, o que a gente pode tirar como conclusão, né? É de que o amor do pai e da mãe, ele deve ser primeiro ponto, né? Ponto inicial, tem que ser expresso, né? Alguma coisa que é expressa, que é mostrada. Isso não é teoria, não pode ser belo discurso. São gestos, palavras grandes e pequenas, né? Os pequeninos gestos ali também é onde está a raiz para formar, educar as crianças, os filhos, para serem também no futuro pais que amam, que são amados, que sabem amar. Então, fazendo, com gestos. Agora, claro, é preciso que a gente, você, ouvinte, você que está se preparando para o matrimônio, procure, se por acaso você sente assim, alguma, de repente, fragilidade ou alguma dificuldade em assumir um compromisso como esse, ainda dá tempo. É sempre tempo de formação, é sempre tempo de voltar à escola, é sempre tempo de buscar valores, é sempre tempo de recomeçar. Nós queremos pedir a Deus pelas famílias, rezar pelas famílias, de modo especial pelos avós, como foram citados, a colaboração dos avós, a formação também para o amor,
Por isso nós queremos rezar esta oração. Quero mandar um grande abraço à dona Helena, lá da Vila Souza. Hoje, saindo da missa, ela disse: Padre, estarei ouvindo o seu programa. O meu não, é de todos, é de um grupo, é de vocês que escutam. Vamos rezar a oração da família. Papa Francisco, ele que escreveu esta oração tão inspirada. E rezemos junto. Próximo domingo nós estaremos com vocês com um programa sobre voluntariado, como instruir, como formar, como criar nos filhos a formação para o voluntariado, a formação para o serviço ao outro. Juntos rezemos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e casais amigos.